Bom dia a todos! Nessa manhã de quarta-feira temos duas figurinhas presentes, duas tirinhas novas para sofrerem com o nosso programa. Vocês estão achando que a vida é boa? A vida com essa nova, literalmente, né? Ok, então, na minha frente, Emanuela, que vai ter agora uma missão de ser tão boa quanto sua irmã. Difícil, muito difícil. Mas não se preocupe, ela não sofreu no começo, mas você vai chegar lá. Tomara. Você vai. E na minha frente, e ao meu lado, Clara. Eu só vou pedir uma coisa pra vocês, moças, vocês vão ter que falar um pouquinho mais alto, tá? Ai, tá. Tem que falar alto aqui, a coisa aqui é meio complicada, senão o microfone não pega. Aí a gente não consegue ouvir vocês. Muito bem. Como duas tirinhas novas, a missão para vocês foi... Vamos começar lá do começo das histórias em quadrinhos, ou quase, né? Com um personagem clássico, que é o Fantasma. Já falamos algumas vezes de outras obras do Fantasma, né? Então a gente vai dar uma... Mas faz algum tempo que eu não falo dele. Essa edição saiu pela Pixel em... não vai ter a data. 1937? Não, essa daqui saiu em 2013. Essa edição é de 2013, mas o Fantasma ele foi criado em 1936 com o Sr. Lee Falk, grande monstro dos quadrinhos na época, que criou várias coisas, incluindo o Fantasma. Ele foi a origem de tudo. Lee Falk ele fez, né? Vários outros personagens foi a base dele. Tipo, até a roupa e tudo mais. Foi... Lee Falk que fez tudo, ele desenhava e escrevia, né? Uhum. Tudo bem que a gente vai entender uma coisa que às vezes a gente não comenta muito, mas muitos artistas antes, eles tinham estúdio de desenho, né? Então eles faziam o roteiro, faziam uma estrutura básica do personagem e tinha uma equipe para fazer, às vezes, esse trabalho, né? Uma equipe enorme, né? Pequena, nem tanto, mas uma equipe boa para arte desenhar, colocar pintura, tintas e tudo mais. E ele passava esses materiais originalmente para jornais e depois para revistas. Mas naquela época já existia a cor no jornal? Lógico. Já, né? Isso é uma coisa não é tão difícil. É meio chata de colocar, mas não é tão difícil de fazer. Às vezes o problema é o custo, né? Porque para ter tinta, o custo aumenta muito, então aí às vezes é melhor colocar preto e branco, porque o custo sai bem menor. Mas naquela época as pessoas compravam o jornal justamente só para ler aquela tirinha. Não, muitas vezes sim. Ela fez uma boa pesquisa. Era comum, assim, gente, vamos fazer uma pequena história das histórias em quadrinhos. Durante muito tempo, os quadrinhos que iam para as revistas, para os jornais, era motivo para muitas pessoas comprarem jornais. Tinha gente que comprava jornais dominicais ou suplementos de jornal por conta das tiras, porque era grande legal. E aqui, naquela época isso era muito novo. Sim, o quadrinho ele surgiu nos Estados Unidos em 1880, 1890. Então, durante muito tempo, não havia revista em quadrinhos. Então, os quadrinhos eram para jornal. Então, era uma febre. Né? E outra coisa legal é que o quadrinho não era apenas para crianças, como hoje em dia você tem essa ideia. Ou como ficou conhecido com o passar dos anos. O quadrinho é para todo mundo. Vocês leram o Fantasma e tem muita coisa aqui que não seria só para criança, por exemplo. Era para adulto. Que tem umas tiras mesmo que, tipo, não é só pra gente da nossa idade, assim, pra pessoas que se interessam, mais velhas, assim. Daí a gente vai notando exatamente esse legal do quadrinho. Que hoje, depois ele ficou conhecido como sendo só para adolescentes. Mas histórias em quadrinhos ela é para todo mundo. Toda geração. Toda geração. O mangá, né, o quadrinho japonês, ele você tem mangá para todo mundo.
Eu tenho um mangá que eu adoro, eu acho muito legal, que é a história de um cara que ele só quer, ele trabalha, né? Então ele vai para o trabalho, ou então ele vai em alguma viagem e passa um tempo, ele bate uma certa hora, ele fala, tô com fome. O quadrinho, na verdade, não é nem o fato dele trabalhar e nem das viagens, o quadrinho é sobre ele comer. Todas as edições são ele indo para algum lugar comer. E aí ele fala, olha, tal lugar é legal, tal ideia vale a pena, tal ideia não vale a pena, tal junção de alimentos não é legal. Então, aí você vai pegando uma série de coisas que o quadrinho vai podendo oferecer pra gente. Com certeza, hoje em dia tem aqueles idoso, aquele advogado que agora está aposentado, está em casa sem fazer nada e com certeza tem algum quadrinho. Não, cara, isso é muito bom pra quem não tem nada pra fazer, tipo, nem isso. O bom é que desde pequeno tem algumas pessoas que já começam a ler quadrinhos. Então, isso vai passando de geração em geração. Tipo, eu posso falar para meus filhos, eu li isso, vocês podem ler também, os meus netos. Aí assim vai. Aí eles vão passando de geração em geração. E isso gera uma coisa legal, porque é a ideia da leitura. Hoje em dia, por exemplo, você não precisa ficar tão preso ao quadrinho de papel. Né? Hoje em dia, o quadrinho eletrônico, né, as tiras eletrônicas, dão uma gama fantástica de leitura para cada um. Então, eu não quero só ler quadrinhos físicos, né, jornal, revista, seja lá o que for. Você pode ler na internet. Tem blogs para isso. Tem aplicativos. Tem aplicativos. É maravilhoso. Pra quem gastar dinheiro, gente. Pois é, tem uma página no Instagram que eu vejo, acho que é só quadrinhos, que volta e meia eles têm essas pequenas historinhas e tal. Então, assim, quadrinhos hoje ele não é mais tão resumido. Serve para todo mundo. Essa história de quadrinhos é muito novo pra mim. Esse livro foi o primeiro que eu li e adorei. Eu espero que você me apresente mais, tá? Obrigada. Digo mesmo, eu só sei de quadrinhos por causa da minha irmã. Porque ela lê muito, na verdade, então ela foi me passando algumas coisas. Então, as poucas coisas que eu sei é dela, que ela que me passa. Isso é muito legal. Como eu não tenho irmão, né, e nem nenhum parente próximo, então para mim é sempre mais difícil. Mas muitos dos meus amigos começaram a ler quadrinhos por causa de um irmão que lia, de um primo, de um sobrinho, né, que chegava assim e falava, eu tenho uma coleção aqui, não sei o que você fazer com isso, toma. Os únicos, e meu irmão, só em computador. E meu primo também nunca me apresentou. Mas graças a Deus o Edson apareceu na minha vida e apresentou, né? Pronto, agora temos mais uma viciada. Vamos aumentar o número de leitores no mundo. Então, assim, o que eu acho mais legal, ainda mais pegando uma obra que tem quase 100 anos. Não é? Tudo bem que uma parte da narrativa pode parecer chata, né? Afinal de contas, a linguagem, formato de desenho e tudo mais, se a gente tem que pegar o quadrinho hoje e pegar esse daqui, você vai falar, mas que história que não anda, que história que não vai, mas... Coisa antiga. Mas esse comecinho que eu acho que é o grande legal dessas histórias em quadrinhos. Então, por isso que eu quis pegar uma coisa, é uma aventura. Uma aventura. Não é? E tem certos conceitos que dá para se trabalhar de maneira tranquila. Ok? Moças, como é um programa de rádio, nós também temos que tocar músicas. Sim. E as músicas hoje são baseadas em pirataria. Alguma ideia? Pirataria. Adoro fazer isso. Bem, então, gente, enquanto nós vamos pensando para o próximo bloco, eu vou colocar 2 músicas aqui de pirata e bora ver o que acontece. Depois eu falo quais são as músicas que eu coloquei. Programa Quadrinhos, daqui a pouco nós volta. Clara. E Emanuela. Obrigado. Brincadeira é coisa séria. Além de divertir também os adultos, a brincadeira ajuda a criança a crescer mais sadia, mais esperta e inteligente.
Brinque com seus filhos, sobrinhos, netos e irmãos. Incentive as suas crianças a brincar com as outras. Brincando, a criança vai longe. Unicef, para cada criança, saúde, educação, igualdade e proteção. Muito bem, vocês acabaram de ouvir Música Pirata e Rum com a banda Celta. Esses caras são muito legais. E também tivemos um momentinho... Também esqueci o nome da outra música, depois eu vejo. Moças, vamos lá. Falando do quadrinho em si, primeira impressão que vocês tiveram. Que treco é esse? Exatamente. O que é isso? É o começo. O começo é a menina a mulher que é super apaixonada pelo fantasma, né? Ele resgata ela. Sério, todas as mulheres desse quadrinho se apaixonam pelo fantasma. Sim. Então, É algo novo, então. É, porque eu tinha em mente que quadrinhos era aquela coisa, só com mulher, essas coisas, assim. Porque era aquela coisa do clichê. Aí eu, você vai ficar com a mulher do começo da história até o final, mas não é isso que acontece. E tipo... Ele fica com tudo, né? Sim, ele fica com todas. Isso que eu Mas achei ama muito só uma. interessante. O coração dele pertence a só uma. É, o coração dele, mas o corpo... Exatamente. Não, mas brincando, o legal, o fantasma ele realmente tem um grande amor da vida dele, Que é a mas Diana. todas as mulheres querem ficar com ele, mas ele, né, se mantém fiel, né? Agora falando sério, lógico, ele mantém fiel à sua amada, mas toda mulher que olha pra ele se derrete. Um cara daquele ali também, com todas as qualidades. Que é um sonho. Eu queria ser ele. Ai, Assim, que não fala nada, mas eu queria ser ele. Tá. Não, mas o grande legal é que assim, a gente, nesse momento dos quadrinhos, a gente tem um personagem perfeito. Perfeito. Todos os heróis, eles têm um quê de perfeição, de moralidade muito alta. Então, apesar de todas as mulheres quererem voar em cima dele, ele se mantém firme, rígido e sério no seu propósito. Isso é uma coisa bem clara que a gente vai vendo com o tempo do próprio personagem. Mas essa é a parte mais legal, né? Esse amor fanático, devastador para o personagem. Além do fantasma e da Diana, que aparece, né? E das moças que aparecem todas querendo o nosso personagem. Mais algum personagem para chamar a atenção? A sala. Sala. Eu tô esquecendo o nome. Nossa. Tipo, dá pra ver que ela é uma mulher muito corajosa e que ela comanda Não, ela virou um contexto. No primeiro, ela era só ajudante, né? Uma mulher fiel à comandante dela. Sim. E na outra parte do quadrinho, ela acaba sendo a chefona lá, aquela que manda em tudo. Ela deu uma reviravolta muito boa. A sala sai de coadjuvante para... Só que... Top, a top. eu acho que ela deveria ter melhorado um pouquinho. Ela sei lá. Ela deveria ter outras ideias melhores, sabe? Ela não... Quando ela foi ser a mandona de tudo e tal, ela não conseguiu durar muito tempo. Ela não ficou muito tempo sendo com aquele cargo. Porque o fantasma, né, apareceu. Mas acho que ela deveria ter ficado um pouco mais. Então, esse é o coração falou mais alto. Ela, do início do quadrinho até o final, ela sempre foi apaixonada pelo fantasma. Eu acho que isso que afetou mais ela, a paixão por ele. A vilã que não consegue resistir Os encantos do herói. E tem um personagem que eu adoro ele, que vocês não falaram ainda. Ele não fala durante o quadrinho inteiro. O cachorro? O cachorro lobo. Na verdade não é um cachorro, é um lobo. Que é o Capito, né? Capito. Ele. Que fiel, nossa. Que fiel. Cãozinho fiel. Cãozinho, um modo de falar, né? Que é o lobo, né? Fiel ao seu dono.
né? Literalmente ele tem aquele Ele salvou a vida do fantasma, E chamou várias ele vezes, né? várias Várias vezes. vezes. Aham. Várias vezes. Se não Como fosse ele, a vez que ele ajudou ele a sair de dentro da gaiola. algo assim. Ele foi chamar os amigos dele, eu acho que aquilo é um índio, sei São lá. tribos africanas, né? Ah, sim. São as várias. Sim. Que assim, só relembrando que o fantasma é a família, não é? Cai na África e como passa de geração para geração. Aí vem uma das grandes críticas que se faz ao personagem, hoje em dia se faz essa crítica, né? Que é do homem branco ser o grande salvador de todas as outras etnias. Né? Na época se falava raças, mas hoje em dia se usa o termo etnias, que ele é o salvador principalmente das tribos que não desenvolvem, né? Então as tribos ficam ali presas e ele que vai salvar, que vai ajudar aquelas tribos. O homem branco, né? O fardo do homem branco. E eles gostavam muito dele, né? Era como fosse um deus para eles, no caso. Acho que a gente comeu com esse assunto. Calma. A decepção da Diana. Nossa, que crueldade. Tadinha da Diana. Como assim, decepção? Defina essa sua decepção, moça. Tipo, ela viu uma coisa e interpretou totalmente O errado. fantasma, né, foi sequestrado, né, os piratas. Os piratas do céu. Isso. Que no caso era tudo mulheres. Então fez um plano, a Diana, para roubar uma joia no avião. E a Diana estava lá. Só que o fantasma foi obrigado a ir a roubar esse diamante, essa joia, com a chefe, que eu esqueci o nome dela. Lembra? Ok. A baronesa. Baronesa, exato. Então ela beijou o fantasma na frente da Diana. Quer dizer, o fantasma beijou na frente da Diana. Sabe? E, cara, tadinha da Diana. É aquele momento onde a obra ela obrigatoriamente passa por uma transformação. E aí o nosso personagem tem que lutar agora contra as piratas do céu, que todo mundo achava que eram homens, mas se eram descobre que mulheres. são mulheres. Por outro lado, tem que reconquistar o amor da sua amada, que ele não quer perder de jeito nenhum. Então é esse momento onde a obra ela ganha aquele gostosinho de aventura barra romance, barra o que vai acontecer, como é que a gente entende todo esse processo doido que está ali presente. Óbvio que vai dar, não é? A gente não vai se preocupar muito de falar alguns spoilers, porque afinal de contas já é uma obra com muitos anos, não é tão fácil o acesso, não é, a ela, mas a gente tem um fantástico desse pensamento dos anos 30, né? Do homem, da mulher, da presença feminina, que hoje em dia fala tanto da presença feminina nos quadrinhos, e nos anos 30 ele fala que traz uma obra como essa, das vilãs serem Mulheres. mulheres. Né? Aquilo tudo foi novo, né, nessa época, porque mulheres não tinham muito poder, vamos dizer assim. Então foi bem criativo ter feito isso. E chama muita atenção, né? Muito. Mais alguma coisa, moças? Uma das tiras que eu mais gostei foi da parte que ele descobre que é mulher, porque ele nunca passou pela mente dele das vilãs serem as mulheres. Então, são E espertas, porque o esconderijo, cara, nós enganou até ele, porque ele não imaginava que o esconderijo era embaixo de uma ilha, era subterrâneo. E isso é uma das coisas mais legais, né? Que você vai vendo, vai vendo, peraí, mas são mulheres que tem. E o modo como elas roubavam os aviões, né? Sim, Que elas aí eu roubavam fico, eles em tipo, pleno ar. Aí eu fico tipo, não, pera, ela saiu de dentro da árvore. Não, foi interessante demais essa Foi parte. muito interessante. Mais alguma coisa, moças? Acho que não. Então vamos com duas músicas antes do nosso bloco final, com Running Wild and the Jolly Rogers, eu falei errado também, e Red Flag Cruise com Marmader. Programa Quadrinhos, dando uma ligeira pausa para duas músicas. Daqui a pouco nós vai estar. É tão bom estar com você.
98,1 FM. Toda hora, todo dia, em cada amanhecer. Emanuele, Clara, momento que eu adoro do programa. Momento onde eu olho para os meus convidados e digo, se deram mal. Uma cena, um momento, uma parte que você leu e caramba, isso explodiu minha cabeça. Ideia fantástica, maravilhosa e tudo mais. Nossa, é difícil porque o livro é muito interessante. Tem várias partes, né, que, cara, pra mim foi na parte que enganaram, não, na verdade, como é o nome dela mesmo? Da chefona lá? Baronesa ou Baronesa. Foi a parte que a baronesa descobriu que ela tinha caído num golpe. Na verdade, ela já sabia desde o início, que era que os caras tinham feito uma armadilha para pegar ela. Mesmo ela sabendo, ela mandou a sala. Mas, assim, tipo, a sala não sabia de nada, ela caiu na armadilha que era pra baronesa, mas foi pra sala. Mas o que me encantou mesmo foi o final, a morte da baronesa. Porque ela tinha um cordão que tinha um veneno de cobra. E que ela falou assim, que quando eu morresse, ou quando chegasse a minha hora, quando chegasse a hora dela, se ela fosse presa ou algo assim, ela iria se matar com aquele veneno. E a hora dela foi na frente do fantasma, voando no avião, tava no avião, o avião ainda tava no ar. E ela se matou na frente dele. Isso foi inesperado, eu acho. Foi isso. Tá. Uma das partes que eu mais gostei, né, porque desse quadrinho fantástico, é a parte que elas simplesmente saem da árvore, dando um certo susto, como se diz, surpresa ao fantasma. Porque naquela época não tinha muitas mulheres, então elas ter pensado em tudo isso, Planejado tudo, que foi muitos anos elas planejando a baronesa, no caso. sim. Então foi a parte que eu mais gostei. Delas dando aquele pequeno susto no fantasma. Até ele Que é o fantasma tão experiente, não imaginava aquilo. Enganou até ele, né? Que ia ser mulheres. Uhum. Até ele fala que ele só foi perceber que eram mulheres por causa da voz dela. Porque se elas não tivessem falado nada, só teria chegado com as roupas, ele não ia saber. Mas no caso eles pegaram ela, ele, e ele ia descobrir de qualquer jeito. Sim. E pra ela é uma honra mostrar para um homem que ela tem toda aquela força, Toda aquela garra. Sim. É uma honra, sim. Admiro muito elas. Foi uma vilã, no caso, mas fez um bom trabalho. O que elas ela queria o quê? Que mostrar para os homens que ela também poderia, né, fazer isso. Ter uma voz a mais. Sim, aquela força feminina. Isso. Tudo que ela queria fazer isso, então elas conseguiram. Porque em pleno século XXI, a gente está vendo as mulheres se igualando aos homens, porque antigamente não tinha isso. Mulheres era tipo como os bichos domados de casa, que só os homens podiam fazer tal coisa. Não tinha poder nenhum. Sim, as mulheres não tinham poderes. Não tinha voz ativa pra nada. E eu, como é que eu posso dizer? Um pouco feminista, eu gostei bastante dessa parte. Da igualdade, né? Da igualdade, As mulheres, sim. assim, não é delas serem superiores. Sim, delas se igualar. A ideia do Olifoque que ele vai passar é essa, da igualdade antes de tudo. Sim. Tudo bem? Tranquilo para a primeira vez? Sim. Deu para respirar, Emanuela? Um pouco. Eu pensei que ia ser pior. Pensei que ia pior. Então, dessa vez eu vou terminar por aqui. Primeira vez de vocês, deixar vocês respirarem. Próximo programa, assim, eu já coloco, a gente vai falar
por mais tempo e vocês vão falar por mais vezes. Já tem uma ideia de que pro quadrinho dá para vocês, que eu acho que vai ficar uma coisa bem mais divertida. Ok? Ok. As duas músicas de agora, para terminar o programa, vamos com uma banda francesa, que tem pirata no nome, que é o Cœur de Pirate, com duas músicas que o legal da banda é que é cantada por mulher. Uma garota que canta muito bem. Então, hoje vamos terminar com uma banda francesa, de duas músicas do Cœur de Pirate. Bom almoço a todos, já que afinal de contas daqui a pouco alguém vai almoçar. Para aqueles que estão vindo pela internet da vida, vão fazer o que vocês têm que fazer da vida, vão ser felizes. Emanuele, Clara, até a próxima. Dá um tchauzinho. Tchau. Obrigada aí.